Irmãos, ultimamente no Brasil estão levantando grandes monumentos, estátuas gigantes de escultura em todo o Brasil. Na Paraíba se levantou uma grande imagem de escultura. Aqui também no estado do Ceará, no Crato, a maior estátua do mundo, assim como eles estão dizendo. Toda parte você vai ver que está aumentando o número de grandes monumentos religiosos, uma afronta a Deus. E não vejo ninguém falando sobre isso, protestando, pregando a palavra de Deus em alto som, para todo mundo ouvir sobre essa situação. A missão do profeta é anunciar a palavra de Deus e dizer ao povo o perigo de se cultuar uma imagem de escultura. Cabe aos líderes religiosos que estão à frente do rebanho de Deus dizer ao povo que a imagem de escultura é uma abominação ao Senhor. E falta essa voz autêntica de sair e proclamar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, vai detestar a idolatria. Porque em cada lugar que era erigido um altar para uma determinada divindade, para um determinado Deus, ou se colocava ali uma imagem, uma esfinge, e as pessoas se ajoelhavam e faziam orações, eles estavam dizendo assim: esse lugar foi consagrado a um Deus que não é Deus. E a Bíblia fala que cada vez que a gente consagra um lugar a um Deus que não é Deus, porque os deuses que eram de pedra, pau, eles eram só pedra e pau, eles não tinham poder para falar, não tinham poder para fazer milagres e etc. Mas por trás desses ícones havia uma instituição maligna. E a Bíblia vai falar sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Por isso, meus queridos amigos, verso 14, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? O que a Bíblia está tentando dizer para a gente? Toda vez que eu coloco um altar, toda vez que eu faço oração diante desse altar, eu estou dedicando aquele lugar
e a minha própria vida para aquela figura que está ali. E por trás dessa figura, ou da instituição da idolatria, existe uma inteligência demoníaca. Porque toda vez que eu estou falando com alguém que não é o Deus vivo, ou o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, eu estou tirando a figura central da minha adoração de lado e estou colocando uma figura secundária no seu lugar. E a Bíblia chama isso de idolatria. Por isso, o nicho que você tem na sua casa determina quem você adora. E mais, o nicho que você tem na sua casa determina quem é o dono dessa casa e quem é o Senhor da tua vida. Quando houve a final da Olimpíada, domingo passado, eu tenho que confessar que eu fiquei muito triste. Porque no final da Olimpíada, não é? Houve uma apresentação do Brasil. E foi levantado um altar naquele lugar. E foi dedicado a Olimpíada Brasileira a quem? Você sabe quem? Para quem? Não sabe? É a Iemanjá. E eu fiquei pensando, Iemanjá não é dona desse país, Jesus Cristo é o dono desse país. E a gente tem que levantar um altar, dizer que essa terra pertence ao Senhor Jesus. E quando a gente imagina que essas são expressões meramente culturais, queridos, essas são expressões tremendamente espirituais. Porque cada vez que uma oferenda é feita para uma dessas entidades, quem já lidou com expulsão de demônios sabe que muitas dessas pessoas ficam possessas por